do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos. E estamos recebendo em nossos estúdios da Editora Betel os representantes da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, da nossa querida diaconisa Jennifer Velt, seja muito bem-vinda. E também o representante dos rapazes da Juventude de Cristo. Estou falando dele, o obreiro Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E, gente, que honra receber aqui o comentarista da lição, nosso querido pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor. Gente, a lição de número 10 traz o título Resgatando o Soldado Ferido. E quero, é claro, fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista, pastor Sérgio. Quais são os motivos que induzem o cristão a abandonar a fé? A paz do Senhor, Tianinha. A paz do Senhor, Jennifer. A paz do Senhor, Vitor. A paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã. Você que está assistindo aí o Conectados na Lição. Vamos lá, essa pergunta sobre quais são os motivos que induzem o cristão a abandonar a fé. Existem vários motivos, mas a gente pode elencar alguns motivos aqui que fazem com que as pessoas abandonem a fé, sobre a apostasia, né? Se apostatar da fé. Primeiro é a prática do pecado. Então, a prática do pecado faz com que a pessoa... o pecado faz com que ele nos separa de Deus, nos afasta de Deus. E se afastando de Deus, você acaba se afastando da igreja e segue o caminho. Acaba sendo um caminho comum. Se afastar primeiramente de Deus, depois da comunhão com os irmãos e, por fim, de fato, ali da vivência. Mas é interessante que antes de se afastar dos irmãos, a pessoa já está afastada de Deus por causa do pecado. E aí é só uma consequência esse abandono da fé. Outro motivo, né, que pode induzir o cristão a abandonar a fé é a incompreensão da mensagem do Evangelho. E aí a gente pode apresentar de duas formas. Uma é a incompreensão da própria pessoa, ela não compreender aquela mensagem. E aqui não compreender também pode ser ela não aceitar ou também ser apresentado um evangelho que não é o evangelho. Então ela pode estar, por não compreender o que é de fato o evangelho, o que é de fato a boa nova, ela na caminhada ela pode se frustrar e achar que na verdade, ela não sabe o que é o Evangelho. Então, a incompreensão do Evangelho pode causar a apostasia da fé. Outro motivo também é não perseverar na tribulação. Então, a gente sabe que a nossa vida, nós não somos chamados para viver no mar de sonhos. A vida cristã, ela tem as suas... tem o seu momento, o seu auge, né, da presença de Deus, de uma vida em comunhão com Deus, mas como até a gente já falou algumas vezes, nessa vida a gente vai passar por tentações e por provações, por tribulações. Muitas dessas tribulações, Deus está utilizando para provar a nossa fé. A gente vê o exemplo de Jó. Jó foi provado por Deus. Então, Satanás foi até Jó, fez aquela problemática toda na vida de Jó, mas Deus que permitiu. Mas Deus tinha um propósito no fim ali da vida de Jó. No fim da vida não, mas no fim daqueles eventos que aconteceram. Então, a mesma coisa, nós também vamos ser provados. Vai ter momentos que nós vamos estar passando pelo deserto, e o deserto ele é um local de passagem, mas vai ter momentos que a gente vai estar passando pelo Getsêmani. E o Getsêmani são momentos cruciais na vida do cristão. E aí o que acontece? Nós devemos o quê? Permanecer fiéis na tribulação. E é interessante ali que Jesus vai utilizar a parábola ali do semeador para apresentar sobre a boa semente.
E às vezes o que vai acontecer? A gente pode ser sufocado pelas preocupações ou ser seduzidos pelos prazeres e as riquezas do mundo. Então são alguns desses motivos que fazem que alguns cristãos abandonem a fé. Pastor, que tipo de comparação podemos fazer entre o filho mais velho da parábola do filho pródigo? Pois é, Tianinha. Essa comparação do filho pródigo, lá da parábola do filho pródigo, do irmão mais velho, ela é muito interessante. É porque, às vezes, quando a gente trabalha essa parábola, a gente só trabalha a figura do filho pródigo. Até na nossa tradução, né, coloca lá a parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, essa parábola ela não trabalha somente o filho pródigo. Na verdade, ela quer apresentar o amor do pai. Ela pode ser também colocada como uma parábola do pai amoroso, porque esse pai ele tem 2 filhos. Então ele tem um filho mais novo que pega a sua herança e vai gastar do jeito que ele quer. Vai gastar, diz que ele gasta tudo, gasta com prostitutas, enfim. E ele vai voltar para a casa do pai. Mas é interessante que esse pai ele tem 2 filhos e esses 2 filhos estão perdidos. O filho mais novo ele está perdido, mas ele saiu da casa do pai. Mas existe o filho mais velho que está perdido na casa do pai. E aí a grande comparação aqui é que existem filhos que estão na casa do pai, mas não vivem a vida plena na presença do pai. Esse o grande questionamento. Porque, o filho mais novo chega, o pai recebe, e ao invés do filho mais velho estar feliz pela chegada do filho, ele questiona o pai por ter recebido o filho. E aí o pai fala para ele, tudo que eu tenho é teu. E aí a gente vê o seguinte, que o filho mais velho ele não vivenciava os benefícios da presença do pai. Ele vivia na casa do pai como se fosse um servo, mas ele era filho. E como a gente faz essa comparação para a igreja? Às vezes há muitos jovens, né, crentes, que às vezes estão na igreja porque, às vezes, os pais, né, a família cristã foi criada naquele meio, mas a experiência dele? Será que ele teve uma experiência real ali com Deus? Ou está ali porque ele trouxe toda uma herança familiar? Então, na verdade, nós somos chamados para vivenciar essa presença plena do Pai. É gozar daquilo que o Pai tem de oferecer. Por isso que a igreja era considerada um grande hospital. E ali todos nós precisamos de cuidados. Porque nós também somos também feridos. Nós também precisamos de cuidados. Nós precisamos também que Deus coloque sempre o azeite sobre nós. E que azeite é esse? É o Espírito Santo. O azeite sobre as nossas feridas. Porque muitos de nós estamos na casa do Pai, mas sofremos com as batalhas da vida. Mas a igreja é esse lugar que acolhe a todos aqueles que sofrem por algum ferimento, seja na vida, seja na parte emocional ou na sua parte espiritual. A igreja é o grande hospital de Deus. Muito bem, lembrando que a Editora Betel disponibiliza subsídios para sua interação e ampliação do seu conhecimento. Claro, né, gente? O PIL, Plano de Incentivo à Leitura. E estamos recebendo hoje aqui o representante dos rapazes da Juventude de Cristo. Eu estou falando dele, o obreiro Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. Vitor, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha. A paz do Senhor, Pastor Sérgio. A paz do Senhor, Jennifer. A paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema médicos no campo de batalha. Que nós possamos entender que esses médicos no campo de batalha somos nós. Um dia
Nós é quem estávamos como soldado ferido. Mas o Senhor começou a restaurar a nossa vida, trazer cura para a nossa alma, e a nossa língua se encheu de júbilo, como nos relata a palavra do Senhor. Que nós possamos trazer esse júbilo para aquele soldado ferido, porque mais do que combater o mal, combater o inferno e seu exército, é podermos conduzir aquele irmão, aquele soldado ferido ao campo de cura, de restauração, de libertação e paz que há no nosso Senhor Jesus. Pastor Sérgio, a juventude quer saber quais as qualidades dos socorristas de Deus devem ter no campo de batalha. Vamos lá então, Vitor. Quais são essas qualidades que os socorristas de Deus devem ter na batalha espiritual? Só lembrando que a gente faz essa comparação na lição 10, e também o Pio vai apresentar essa ideia dos cristãos como socorristas. O que é um socorrista? Um socorrista é como se fosse um enfermeiro no campo de batalha. Ele faz até a comparação de um filme, um filme de guerra, né? Que ali vai ter um soldado que ele não vai pegar em armas, porque era contra aquilo que ele acreditava, e ali ele vai socorrer os companheiros dele, salvando a vida daquelas pessoas. Inicialmente ele foi mal visto pelos seus superiores, mas depois ele vai mostrar o seu valor, socorrendo aqueles companheiros no campo de batalha. Até um filme, até gerou um filme, né, essa história, é uma história real. Mas vamos lá, quais são essas qualidades que os socorristas? Se a gente entende que a igreja é formada também por esses socorristas, e é também a nossa função ser um socorrista de Deus, duas qualidades aqui são apresentadas como pontuais. Primeiro é a coragem, então você tem que agir com coragem, até porque no campo de batalha, debaixo dos fogos do inimigo, você tem que agir com coragem, como a gente até também já fez menção. A coragem ela não é a ausência do medo. Se há ausência do medo, não é a coragem. A coragem ela está ligada diretamente ao medo. Então é aquilo que você tem medo e você vai o quê? Superar aquela condição do medo. Isso sim é coragem. E às vezes a gente, no meio da batalha, a gente vai ter que ir à frente e ser corajoso. Deixar de ser tímido. Não ser covarde nem tímido, mas agir e ser corajoso ali em prol daquela pessoa que está sofrendo em batalha. Um exemplo prático. Às vezes Deus coloca uma palavra no nosso coração para falar aquela pessoa e às vezes a gente se acovarda de falar. Não, a gente tem que ter coragem, pautado na palavra de Deus e de acordo com a orientação do Senhor, que a gente venha fazer aquilo que Deus estabeleceu, Deus colocou na nossa mão. E a segunda qualidade é a ousadia. É ir mesmo, enfrentar, ser ousado, ir além. Então a gente tem que ir além, a gente não pode apenas fazer aquilo que está limitado, a gente tem que ir além, a gente tem que ousar. Quem limita, quem é a pessoa que pode nos limitar? Somente a gente. Porque Deus sabe da nossa capacidade. Então Deus não, em hipótese alguma, Deus quer nos limitar. Deus sabe a nossa capacidade e quer que a gente enfrente as dificuldades. Satanás, ele quer nos limitar, colocando medo, colocando alguma coisa. Mas ele não tem esse poder. Quem tem única pessoa que tem o poder de se limitar somos nós mesmos. Por isso nós devemos ser o quê? Ousados. É ir além. Uau! Conectou? Lembrando que a Editora Betel traz para você, Juventude de Cristo, a Bíblia Jovem, para você que não abre mão do conhecimento com muito estilo. E lembrando também que já está disponível em nossa loja virtual o livro Subsídio do Trimestre, Batalha Espiritual, uma guerra invisível, mas real. Adquira agora mesmo por um desses telefones que está passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br.
Bem, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada à companhia de todos vocês e até a próxima semana com mais um Conectados na Lição.